A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Eu já comentei muito com vocês sobre várias questões minhas relacionadas à igreja. Eu sempre falo com vocês, eu não gosto de ficar fingindo que é 100% fácil, 100% simples pra mim. Eu gosto de compartilhar com vocês as coisas que são difíceis ou que eu não entendo, porque eu sei que tem muita gente que também acha difícil e não entende. E assim, a gente cria essa conexão e você entende também que não é fácil pra todo mundo. Porque às vezes a gente sente que as coisas difíceis pra gente são difíceis só pra gente e isso não é verdade. É difícil pra muita gente e ouvindo outras pessoas a gente consegue conselhos e respostas. E isso eu não sei se eu já comentei com vocês, mas muitas vezes, e acho que às vezes isso ainda acontece, com relação à igreja eu sou uma pessoa muito reclamona, muito reclamona. E eu sempre me isentava, eu sempre pensava, isso é responsabilidade deles. Isso é sobre essas pessoas, é responsabilidade delas, e se elas mudarem, essa situação vai mudar, e isso não tem nada a ver comigo. Eu vivia colocando todo o peso da mudança sobre outras pessoas, e nunca era sobre mim, sempre era sobre elas. O problema é que a palavra do Senhor diz pra gente que nós somos todos membros, não é? E que juntos nós somos o corpo. Eu falei sobre isso recentemente aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Nós somos todos membros. Então eu não posso colocar toda a responsabilidade de um corpo saudável nos pés, porque um corpo saudável é muito mais que pé. Não posso quando o corpo é muito mais que a parte. O corpo não é uma parte. O corpo são todas as partes juntas. Então como é que eu posso dizer que a culpa do corpo doente, que a culpa do corpo ferido, que a culpa do corpo faminto, que a culpa do corpo fraco é de um membro, quando o corpo não é um membro, o corpo é a junção de todos eles. Então a culpa não é do membro. A culpa pode muito bem ser minha também, porque eu também sou membro, eu também estou no corpo, eu também sou responsável por fazer esse corpo ficar bem. E aí, nesse momento, eu percebi que eu podia sim ajudar, eu podia sim influenciar de alguma forma, eu podia sim ser útil de alguma forma, mas eu escolhia me isentar e dizer a responsabilidade é deles. Porque dessa maneira eu não era culpada do corpo doente. Se eu dissesse que não era minha responsabilidade, um corpo definhando não era minha culpa. Se eu dissesse que o meu membro não era responsável, que o membro que eu represento não é responsável pelo que acontece com o corpo, quando o corpo cai morto a culpa não é minha. Só que não é assim que funciona. A gente precisa saber que o que a gente faz também influencia o corpo. Eu tô falando disso pra você como igreja, como membro de uma igreja, como parte de uma igreja. Talvez a sua igreja tenha problemas, talvez a sua igreja esteja passando por momentos difíceis, e talvez você esteja olhando para um grupo específico de irmãos e dizendo, isso é culpa deles, só que o corpo é muito mais que alguns membros. E quando você entender isso, você vai perceber que você pode ajudar esse corpo a se levantar. Você vai perceber que você pode ajudar esse corpo a respirar melhor. Você pode ajudar esse corpo a se alimentar, ajudar esse corpo a se levantar de novo e ficar saudável. O que não dá é pra dizer a culpa é deles enquanto o corpo cai e definha. E eu sinceramente demorei muito pra perceber isso. Pra perceber que eu podia sim fazer alguma coisa. Pra perceber sim que a minha busca, a minha vontade, a minha disposição influenciariam o andamento do corpo. E quando você perceber isso, você vai ajudar na sua igreja, você vai ajudar no seu ministério. Você vai parar de pensar que a responsabilidade é de uma pessoa e vai se tornar útil também. Porque, presta atenção, quando você decide que a culpa é de uma pessoa só, alguém sai com um peso muito grande. Alguém fica com um cargo muito pesado, alguém fica com um fardo enorme sobre as costas. Porque decidiram que a responsabilidade é dessa pessoa e a responsabilidade não é de uma pessoa só. Quando ao invés de dizer essa parte definiu o corpo, você olhar para a sua função como membro e pensar em como você pode fazer para ajudar, o corpo vai ficar muito mais saudável. Quando ao invés de dizer, essa pessoa fez tudo dar errado, essa pessoa falhou, essa pessoa caiu, essa pessoa fracassou, você olhar para você e pensar, o que eu posso fazer para ajudar aqui? O que eu posso fazer para ser mais útil? O que eu posso fazer para apoiar de alguma forma e levantar isso de novo? As coisas vão ficar diferentes, vão acontecer de uma forma diferente. E eu realmente responsabilizei muitas pessoas pelo que acontecia ao meu redor e pelo que acontecia na minha igreja. Eu realmente olhei para algumas pessoas e disse, isso é por causa dela, e se não fosse ela, não seria dessa forma. Isso foi pelo que ele falou, e se não fosse ele, não seria dessa forma. E eu, durante muitos anos, não olhei para mim e disse, Miriam, você não levantou e você não fez nada. Miriam, você não abriu a sua boca, Miriam, você não falou, você não foi, Miriam, você não fez. E aí, como membro, eu ficava, o meu membro tá quietinho, o meu membro não feriu, o meu membro não matou, o meu membro não enfraqueceu, então o meu membro tá cumprindo bem com a parte dele. Só que o meu membro não fortalecia de maneira nenhuma. Só porque você não faz errado, não quer dizer que você tá fazendo certo. No cristianismo é assim.
Sabe, muitas vezes na sua vida, se você não faz nada, já tá ótimo, né? Você não fez nada de errado, então já é meio caminho andado. Quando você decide se isentar, porque assim você não falha, você tá tomando uma decisão e você pode fazer mal pro conjunto. Aqui a nossa ideia não é evitar fazer as coisas, porque assim a gente não erra, mas levantar e fazer para ajudar de maneira positiva. Quando você decide sair e não fazer nada, você tá tomando uma decisão que enfraquece. Não é porque você não tá falando que você não tá errando. Não é porque você não tá fazendo que você não tá errando. Quando você decide não fazer, você toma uma decisão que pode enfraquecer. Talvez você esteja aí paradinho na sua vida com Deus e na sua vida da igreja. Você não faz nada. Você vai, você assiste, você ouve, você até participa um pouquinho ali, amém, glória a Deus, Jesus. Só que quando você decide não participar, o corpo fica sem um membro trabalhando, isso também enfraquece. Então para de se isentar. Não fica de fora dizendo eles feriram, eles mataram, eles derrubaram. Entra e faz alguma coisa. Lembra que nenhum membro existe na gente só para enfeite. Todos têm uma razão para estar ali. Todos servem para alguma coisa. Você também. Você não tá ali para aumentar a quantidade de pessoas, você não tá ali para ser um enfeite, não tá ali para ser uma pecinha que brilha, você tá ali para ser útil de alguma maneira. E quando você se isenta, você enfraquece o corpo, porque o corpo perde um membro que devia estar trabalhando. Então se levante, faça alguma coisa, veja qual é o seu papel como membro e execute isso. E não perde o seu tempo dizendo foi ele quem fez, porque ninguém ganha nada com isso. Busca cumprir o seu papel. Enquanto você executa seu papel, todos os membros que estão se esforçando para executar sua parte vão ajudar o corpo a continuar seguindo em frente. É diferente de quando os membros decidem todos parar para ajudar o membro que funcionou mal, porque aí o corpo paralisa também. Se levanta, faz sua parte como membro, e você e todos os membros que estão funcionando vão ajudar esse corpo a seguir.